No último episódio, nosso garoto acabou esbarrando em algumas informações sobre a origem das invasões das bestas. Ao mesmo tempo, o irmão de Fubuki também chegou ao distrito militar, aparentemente procurando confusão com todo mundo que cruzasse seu caminho. Como Fubuki foi encontrá-lo, Shin convidou Lucian para tomar uma bebida e acabou trazendo à tona os dois irmãos de Fubuki. Perdido em pensamentos, nosso garoto começou a se perguntar se deveria pegar leve com eles. Enquanto a história continua, Shin obviamente não fazia ideia do que Lucian estava pensando, mas ao notar que ele ficou subitamente quieto, deu um tapinha forte em seu ombro e perguntou o que estava acontecendo, brincando se ele estava suando frio. Então, com uma voz cheia de sabedoria fraterna, acrescentou que, se nosso garoto estava planejando conquistar Fubuki, teria primeiro que passar pelos dois irmãos superprotetores dela. Como Shin colocou, o caminho à frente é duro. Meu amigo, então, se prepare. Lucian respondeu balançando a cabeça, fingindo não ter nenhum interesse em Fubuki, levantando o copo para esconder o leve rubor que estava começando a surgir em seu rosto. Shin não acreditou nem um pouco nisso. Ele bateu seu copo no de Lucian e, com um sorriso malicioso, disse: "Vamos lá, nem a Fubuki consegue bancar a durona assim. Ela já admitiu." Lucian estava prestes a dar um gole quando as palavras de Shin o atingiram como um caminhão. Ele bateu o copo com força na mesa, os olhos arregalados de choque, tanto que seu braço até ficou meio desajeitado. Rapidamente, perguntou o que Shin tinha dito e o que exatamente Fubuki havia admitido. Shin, sorrindo, sabia que agora tinha Lucian em suas mãos e comentou: "Oh, alguém ficou nervoso? Parece que toquei em um ponto sensível." Apesar de Lucian ser um prodígio nas artes marciais, quando o assunto era o coração, Shin enxergava através dele. Lucian nem tentou negar, estava ansioso demais para saber o que Fubuki tinha confessado. Shin, aproveitando cada segundo, piscou para ele e provocou, perguntando o que ele queria que ela tivesse admitido. Mas, ao ver as expectativas genuínas de Lucian, Shin resolveu aliviar a pressão. Tudo bem. Não crie tantas esperanças, disse ele. Ela definitivamente gosta de você." Shin fez uma pausa por alguns segundos. Então, apontou o dedo para Lucian e balançou a cabeça, lembrando daquele jantar que Fubuki tentou marcar com ele. Shin acredita que ela queria abrir o jogo naquela ocasião, mas adivinha quem deu o bolo nela? Depois de ouvir isso, nosso garoto finalmente entendeu o que tinha deixado passar. Mas, sendo sincero, ele fez a escolha certa de prioridades, não é? O que vocês acham? A terceira célula imortal e o aperfeiçoamento do terceiro estágio do corpo dourado imortal não são mais importantes do que um encontro com Fubuki? Talvez achando que Lucian estava preocupado, Shin rapidamente o tranquilizou, encheu o copo dele até a borda e, com um sorriso confiante, disse para não se estressar tanto. Quando Fubuki decide algo, é muito difícil fazê-la mudá-la de ideia. Porém, ele acreditava que o verdadeiro obstáculo eram os dois irmãos dela. Assim que Shin terminou de falar, um grupo de pessoas animadas entrou no bar, com conversas altas chamando a atenção de todos. Um deles estava exaltado, contando o quão imparável Dong Shangyi era, vangloriando-se de que, logo em seu primeiro dia no Distrito Militar do Leste, ele já havia derrotado dois principais generais das estrelas do ranking. Com os dois mais fortes fora do caminho, quem mais poderia enfrentá-lo em todo o distrito? Outro concordou, acrescentando que havia rumores de que ele pretendia varrer os 4 grandes distritos militares, provando sua dominação como marcial em sua jornada para se tornar um santo marcial. Um terceiro, porém, mostrou certo ceticismo, dizendo que se tornar um santo marcial já era exagero, pois os distritos militares estavam cheios de verdadeiros potenciais, e cedo ou tarde aquele sujeito encontraria alguém à sua altura. Ainda assim, todos tiveram que admitir, Dong Shangyi era absurdamente forte. Shin ouviu a discussão com atenção. Seu humor se fechou ao perceber que Dong Shangyi já estava em movimento. Desafiar pessoas justamente agora era uma atitude extremamente arrogante. Irritado, Shin virou o copo de uma vez. Ele sabia que, com um santo marcial o apoiando, o distrito militar provavelmente teria dificuldades para lidar com aquele cara. Limpando o canto da boca, Shin se virou para Lucian com uma expressão séria e o alertou para ter cuidado. Se aquele sujeito estivesse subindo no ranking 1 por 1, não demoraria até que viesse atrás dele. E quando descobrisse sua ligação com a irmã dele, era certo que Lucian receberia uma atenção especial dele. Lucian parecia perdido em pensamentos. Após um momento, esfregou o queixo e perguntou de repente: "Então, o quão próximos são Fubuki e os seus irmãos?" Shin ficou surpreso, achando que Lucian pretendia pedir para Fubuki interceder por ele, esperando que Dong Shangyi o pulasse no ranking. Mas essa não era a ideia de Lucian. Ele já estava juntando as peças de seu quebra-cabeça. Dong Shangyi estava claramente usando essa sequência de desafios para construir e fortalecer sua própria vontade marcial, algo crucial para sua futura tentativa de se tornar um santo marcial. E, sendo o irmão de Fubuki, ele era praticamente o futuro cunhado de Lucian. Ainda um pouco confuso, Shin assentiu para que Lucian continuasse. Lucian ficou sério ao explicar: se os dois se encontrassem, nosso garoto provavelmente pisaria tão forte em Dong Shangyi e destruiria completamente o embalo dele antes mesmo de começar. Sem esse impulso, sua chance de se tornar um santo marcial
seriam praticamente nulas. Mas havia um problema. Isso significaria arruinar o futuro de alguém, com Fubuki presa bem no meio disso tudo. Então, as coisas vão ficar realmente complicadas. Ainda por cima, há outro irmão. Se Lucien acabar derrotando os dois, a situação com certeza vai ficar extremamente constrangedora. A essa altura, o queixo de Shin praticamente caiu no chão. Ele encarava Lucien de olhos arregalados, circulando ao redor dele como se estivesse tentando processar tudo o que tinha acabado de ouvir. Após um longo momento de silêncio, Lucien soltou um suspiro profundo e balançou a cabeça. Estou te dizendo, minha vida é difícil demais. Shin continuou encarando, dando levemente uma volta completa de 360 graus em torno de Lucien, como se tentasse descobrir se aquele ainda era o mesmo cara que ele o conhecia. Lucien, confuso, se perguntou o que estava acontecendo. Shin não respondeu de imediato, apenas continuou andando em círculos, até que, com um sorriso maroto, parou de repente e levantou o polegar. Cara, quando o assunto é se exibir, você é o homem. Lucien disse que estava brincando, mas Shin apenas assentiu, ainda sorrindo. Sim, eu sei, tô ouvindo. Enquanto isso, no Distrito Militar do Leste, uma série de ondas de choque explosivas ecoava pelo ar. Um homem sacudia a poeira das próprias roupas com desdém, bufando enquanto murmurava. Que patético! Ao seu redor, vários artistas marciais estavam caídos, a maioria já inconsciente. Apenas um permanecia acordado, mal conseguindo se sustentar com a ajuda de sua espada. Ele segurava o peito, lutando para ficar de pé, mas todas as tentativas falhavam. Encarando o homem à sua frente, tomado pelo choque, ele afou. Como alguém pode ser tão forte assim? O que estavam por perto recuava alguns passos, claramente apavorados demais para se aproximar. Aquele era algum dos principais generais da esteira do distrito, e, mesmo juntos, não conseguia derrubá-lo. O que ele poderia fazer agora? Sem mais ninguém ousá-lo desafiá-lo, o homem se virou e cumprimentou casualmente sua irmã. Fubuki observava se aproximar, com uma expressão complicada, enquanto seus pensamentos se perdiam. De repente, uma garotinha surgiu pulando, acenando alegremente para Fubuki. Sorrindo, ela disse com entusiasmo: o irmão mais velho estava escondendo sua força por 20 anos. Agora que mostrou, com certeza vai deixar o mundo inteiro saber. Fubuki sorriu para a garota, reconhecendo-a como Lin Wanwan. Ela perguntou se, já que ambos tinham vindo até ali, se havia algo importante acontecendo. Wanwan segurou o braço de Fubuki de forma carinhosa, chamando-a de irmã, enquanto explicava que estava trabalhando em um projeto relacionado à genética das bestas e precisava de muitas espécies experimentais. Por isso, decidiu vir junto, mas precisaria da ajuda de Fubuki. O plano original dela era pedir ao exército algumas pessoas para auxiliá-la, mas agora parecia que seu irmão mais velho já tinha derrotado todo mundo. Nesse momento, Don Shang-Yi se aproximou, tentando ouvir a conversa. Ele comentou que a força geral do Distrito Militar do Leste era um pouco decepcionante. Muitos artistas marciais com poder bruto, mas pouca técnica de verdade, com exceção do número 1 do ranking dos Generais das Estrelas, que era até razoável. Fubuki o corrigiu quando ele errou o nome do homem, mas Don Shang-Yi apenas fez um gesto desdenhoso, dizendo que alguém que não aguentasse nem 3 golpes seus não valia a pena lembrar o nome. Mencionou que pretendia acompanhar Wanwan até a caverna e precisaria de um mestre psíquico como suporte. Então pediu que sua irmã o ajudasse. Fubuki lançou um olhar para a garota ao seu lado. Apesar da aparência inofensiva e do nome comum, ela era filha de uma mulher cujo nome ecoava em todas as nações: Lin Jiang, a transcendental santa marcial. Fubuki perguntou para onde eles pretendiam ir dentro da caverna e até que nível planejava avançar. Don Shang-Yi disse que queria explorar a caverna de nível duplo S, enfatizando que quanto mais profundo, melhor. Na visão dele, a amostra genética de bestas mais poderosas tinha um valor muito maior. Ele acrescentou que a pesquisa de Wanwan era extremamente importante e que, se tivesse sucesso, poderia revolucionar completamente o mundo das artes marciais. Quem sabe, ele ponderou, a oportunidade de se tornar um santo marcial não surgiu justamente a partir dos experimentos dela. Brincando com um pingente em seu pescoço, Fubuki pareceu tomar uma decisão. Ela concordou, mas pediu que seu irmão lhe fizesse um favor.